Então, vou falar um pouquinho para vocês das principais raças mais utilizadas aqui no Brasil, que elas têm como principais características maior ganho de peso diário, melhor rendimento de carcaça e melhor conversão alimentar. Claro que isso é com um bom manejo nutricional que vem melhorando, avançando ao longo dos anos. Então temos a Ross e a Cub, que são duas raças que se destacam muito pela genética de alta qualidade, e temos também a Hebron e a Hubert. Então, antes de eu dizer o que será abordado, eu vou falar um pouquinho sobre a temperatura ideal por idade, que temos de 1 a 7 dias que a temperatura vai de 32 a 35 graus, temos de 8 a 21 dias, que a temperatura vai de 28 a 30 graus, e temos de mais de 22 dias, que vai de 20 a 26 graus. E temos também a umidade relativa, que ideal é de 50 a 70%. Então, quando está alta a porcentagem de umidade, mais calor, é mais risco de mortalidade. E quando está a umidade baixa, eles têm probabilidade das vias respiratórias estarem ressecadas. O que será abordado? Vamos falar então sobre o conforto térmico, a estrutura dos aviários. Vamos falar abordar um pouco da estrutura do aviário que a gente foi na propriedade. A pressão estática, a sensação térmica, ventilação e aquecedores e também a iluminação. Agora falar um pouquinho sobre o conforto térmico, que é a condição ambiental em que a ave mantém a temperatura corporal em equilíbrio, em homeostase. Um exemplo, quando a ave ultrapassa o limite de conforto térmico dela, é quando ela está em hipotermia, que pode até causar a morte por frio. E temos a hipertermia, que é a morte por calor. As aves em termorregulação nula, ou seja, quando não há gasto energético para manter a temperatura corporal, elas terão melhor desempenho. Vou mostrar para vocês dois exemplos de equipamentos que foi tirado dentro do galpão, que a gente consegue controlar como está a temperatura para que os animais consigam manter o conforto térmico. E temos a temperatura corporal média, que nos primeiros dias vai de 39,4 a 40,5 graus. E temos as aves adultas, que vai em torno de 40 a 42 graus. Então, vou falar agora como que ocorre as trocas de calor e por quais meios. Então, temos pelo meio de convecção, condução, evaporação e radiação. Então, vou falar agora sobre os mecanismos de transferência de calor. Então, temos a condução, que é a transferência de calor através do contato direto entre superfícies. Por exemplo, como a cama do aviário e a pele do animal. E temos também a convecção, que é a troca de calor com o ar em movimento ao redor do corpo da ave. A convecção ela pode ser natural, devido às diferenças de densidade causadas pelo calor, ou forçada, que é pelo movimento do ar em sistemas de ventilação, por exemplo. E temos também a radiação, que é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas, como a radiação infravermelha, entre o corpo da ave e o ambiente. A radiação ela pode ser emitida ou absorvida, dependendo da temperatura do ambiente e também da ave. E temos também a evaporação, que ela ocorre principalmente pela respiração e pela pequena quantidade de perda de calor pela superfície do corpo. Porque as aves elas não possuem as glândulas sudoríparas. E qual seria a importância da regulação térmica? A homeostase. Nada mais é do que o equilíbrio entre o ganho e a perda de calor, que é essencial para manter a temperatura corporal dentre os limites ideais para o funcionamento do organismo da ave. Oi, tudo bem? Eu me chamo Mirella Cristina e vim falar sobre a estrutura dos aviários e a pressão estática. Para darmos início, irei falar sobre o aviário. A cobertura geralmente é de telha e cimento, como se deve proteger do calor e da chuva. Observamos também que alguns aviários têm cortina ou parede. Para o controle de ventilação natural, temos também a ventilação mecânica, que é feita por exaustores e ventiladores, para ter uma melhor circulação de ar dentro do aviário e, por fim,
temos a cama e o piso. No caso do aviário que foi visitado, a cama dele é de maravilha, para trazer melhor conforto para os animais. A pressão estática está muito bem presente em aviários, mostrando como funciona a diferença de pressão dentro do aviário, que é causada por exaustores, fazendo que quando os exaustores retiram o ar de dentro do aviário, faz criar uma pressão negativa, fazendo com que este ar de fora entre e fazer uma criação de fluxo constante. Com o bom valor da pressão estática, podemos garantir com que tenha uma boa distribuição de ar para as aves, reduzir o estresse térmico e manter um controle de temperatura e umidade, obtendo a redução de gases como amônia. Para concluir, podemos observar que o aviário bem estruturado com a pressão estática controlada reduz o estresse térmico e faz com que as aves tenham melhor desempenho, além de evitar doenças respiratórias e fazendo com que ganhem mais peso. Bom dia, o meu nome é Raquel Ribeiro Hernandes, eu estou aqui para apresentar um pouco sobre o tema da nossa apresentação, que é sobre avicultura de corte. E, bom, praticamente o que eu vou apresentar é sobre a ventilação e os aquecedores do aviário, que a ventilação ela é boa para remover a alta taxa de umidade, controla a temperatura e ajuda a prevenir o estresse térmico, o que influencia diretamente a produção e o crescimento das aves, essenciais para manter a temperatura ambiente, evitando que afete o desenvolvimento desses animais. Agora eu vou explicar um pouco sobre os tipos de ventilação. Temos a ventilação natural e a espontânea, que é um movimento natural do ar que pode ocorrer por diferentes níveis de pressão causadas pela ação do vento. E a temperatura entre dois meios que são considerados, tanto a ventilação dinâmica quanto a ventilação térmica. Já a ventilação térmica, ela há diferenças de temperatura que provocam as variações de densidade no ar e no interior dos aviários, o que causa um efeito de tiragem e termosifão. Diferenças de pressão que se escalonam no sentido vertical causam uma diferença de pressão e em função do tamanho das aberturas da entrada e da saída do ar, que lanterminam e, por fim, além da diferença entre nível dessas aberturas, o efeito também pode ser denominado como efeito chaminé. Agora, também temos um outro tipo, que seria a abertura de ventilação. A denominação e a localização das aberturas, bem como a correta orientação das construções, são fatores importantes e observados no controle de corrente de ar, que normalmente pode ocasionar a intermitente e pode ser manejada adequadamente por meio de aberturas dispostas convenientemente. Quebra-ventos são dispositivos naturais ou artificiais destinados a deter ou pelo menos diminuir a ação dos ventos fortes sobre os aviários. Agora eu vou falar um pouco sobre os aquecedores dentro do aviário. Na avicultura brasileira, a maior parte dos sistemas de aquecimento usados nos aviários é que os aquecedores mais usados sejam geralmente a fornalha, que ela pode ser utilizada para vários tipos de biomassa, como lenha, cavaco, pallet, briquette e chip, além de usarem também aquecedores movidos a gás. A iluminação dentro dos aviários desempenha um papel vital no desenvolvimento das aves. O fotoperíodo, a intensidade luminosa e o uso de diferentes cores podem estimular o crescimento, já que as lentes dos olhos das aves são opticamente em torno de 320 a 400 Nm. Isso significa que as aves podem enxergar uma faixa de raios ultravioleta. Podemos observar nessa imagem que há diferenças que tem entre a luz verde, azul e roxa, e amarelo, laranja e vermelha. Já observando que a luz verde, azul e roxa fazem parte das ondas curtas que incrementam o ganho de peso e melhoram a CA. Já as cores amarela, laranja e vermelho são ondas longas, que estimulam a atividade e a agressividade do animal. Os tipos mais comuns de iluminação em galpões para as aves no Brasil, no momento, são as lâmpadas fluorescentes LED, Light Emitter Diode. As lâmpadas fluorescentes apresentam maior custo inicial, realmente produzem mais luz por watt, porém a intensidade diminui com o tempo e as lâmpadas necessitam ser substituídas. Esse tipo de lâmpada também possui uma característica que merece ser citada. Essa fonte de luz ocasiona uma oscilação imperceptível ao olho humano, porém visível para as aves, também chamada de cintilação.
Logo, a ave percebe inúmeras e muitas velozes piscadas nesse tipo de iluminação, o que obviamente causa um desconforto visual às aves. As lâmpadas LED estão substituindo progressivamente as lâmpadas fluorescentes na área urbana, o que representa um avanço tecnológico nas formas de conversão de energia elétrica na luz. Na avicultura, há um tempo, está comprovada a economia em energia neste tipo de fonte de luz, a durabilidade da vida útil, a baixa quantidade de lâmpadas queimadas e etc. São inúmeras vantagens. Os ambientes com a iluminação uniforme fornecem melhores condições para buscarem os alimentos e evitam a concentração dos animais em determinadas áreas. Os programas de luz, recomendados para as diferenças de linhagens de forma geral, são semelhantes em média durante de 1/3 a 1/4 do dia da iluminação permanecem apagadas, e no restante fica acesa. Isso é primordial para a formação e o desenvolvimento de órgãos e sistemas do corpo, o que ocorre no período da noite e durante o sono profundo. Quando as aves produzem hormônios naturais como a melanina, a serotonina e o hormônio do crescimento, o GH, os estudos também mostram que existe melhora significativa na qualidade e no desenvolvimento das fibras musculares dos frangos, já que a iluminação exerce influência sobre o crescimento do plantel e estimula a glândula pituitária a produzir hormônios. Outros fatores importantes a destacar, ainda com benefícios visíveis, são a diminuição do canibalismo e a forma de movimentação das aves dentro do aviário. Um ambiente bem equilibrado, com iluminação apropriada e devidamente controlada, tem grande influência na melhora da produção avícola. A intensidade luminosa, lux, também é importante para estimular o consumo, principalmente da fase inicial da criação, sendo necessário de 30 a 40 lux, que pode ser verificado por meio de um luxímetro. Conforme a idade das aves, deve-se diminuir a intensidade luminosa gradativamente. A razão para dividir esse período de tempo é que as galinhas levam aproximadamente 6 horas para digerir a comida, então elas estarão com muita fome e depois que as luzes acendem. A fase escura é especialmente importante para que a ossificação seja adequada e o metabolismo do cálcio. Talvez reduza a mortalidade causada por influência cardiovascular e problemas nas patas, e diminui a taxa de defeitos na carne das aves. No entanto, é essencial